Luiz, bom dia a todos os companheiros, aqueles ligados aqui na Vasta TV. Já que a gente vai ter oportunidade de fazer mais de uma pergunta, eu quero começar sobre a questão do lançamento do novo programa de sócios, que contempla aí aumentos, né? Torcedor se dividindo quanto à questão de dificuldade de poder aderir, outros até compreendendo. Mas a minha pergunta vai para duas vertentes. Primeiro, a questão da CBF, porque acredito que esse aumento tenha muito a ver com a imposição da CBF, e aí vem uma pergunta linkada. No dia 14 de fevereiro, o Vasco e os demais clubes não perceberam que a CBF estava colocando essa bomba na mão de vocês? E a segunda pergunta é, para dar ao torcedor um novo programa de sócios, também não seria necessário dar mais benesses aonde ele vai estar? Porque São Januário há uma cobrança muito grande quanto acesso, banheiros, enfim, tudo que já vem sendo discutido. Qual é a contrapartida que o torcedor vai ter em função de um novo programa de sócios mais salgado? Eu queria a sua resposta em relação a esses dois assuntos. Obrigado. Tá bom. Então, primeiro, bom dia, né, ao pessoal da Vasta TV, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos por tópicos. Primeiro, sócio-torcedor. A gente analisou desde o ano passado a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tinha uma vertente do check-in. O Vasco tinha, por histórico, a questão do Black Friday, do desconto, e a gente, aos poucos, veio mudando esse contexto. Então, a gente analisou bastante todos os jogos jogados, disputados no Rio de Janeiro, com a presença do sócio-torcedor. A gente fez uma análise histórica de como é que era, até chegar a esse novo modelo que a gente entendeu melhor. Então, voltando à questão da CBF. A CBF hoje, a FERJ já tinha isso, no borderô da FERJ ele já era diferente. A CBF colocou isso no RGC, que foi lançado depois, então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes. Antigamente a gente tinha uma ou outra análise de artigo por artigo, a gente não entrou, não aprofundou a discussão sobre esse tema. Quando a gente viu o que seria isso para o Campeonato Brasileiro, chegamos à conclusão que isso teria impacto, alguns milhões, a gente pode dizer, no nosso dia a dia. E como a gente já estava remodelando o nosso plano de sócio-torcedor, a gente resolveu incorporar isso, onde você vai ter duas linhas de receita. Eu vou ter hoje a linha da prioridade, né, do sócio-torcedor, que você vai ter você membro vai poder pagar um valor, e depois eu vou ter um valor de ingresso. A partir desse momento, a gente consegue ter duas linhas de receitas diferentes. O que estava acontecendo no ano passado? Dependendo do jogo, a gente teve até esse ano, você tinha que, com uma mensalidade do plano de sócio-torcedor, era mais barata do que o valor do ingresso. Então, se o Vasco jogava em casa 2 ou 3 vezes, na verdade, ele pagava 1 e vinha 3 vezes a São Januário. Tanto é que, se a gente analisar alguns jogos, a quantidade de sócios-torcedores na social, em arquibancadas, não era condizente, porque a pessoa fazia o check-in e não vinha. Ou repassava, aí a gente começou a criar um problema estrutural no nosso plano de sócio-torcedor. Então, a gente resolveu atacar esses problemas. A gente resolveu atacar a questão do check-in, a gente resolveu atacar a questão da CBF, a gente resolveu atacar a falta de comprometimento em relação a esses check-ins, para que realmente tivesse o melhor plano de sócio-torcedor. É um processo que a gente está disposto a encarar. Alguns clubes, aos poucos, estão fazendo isso. A gente viu que, depois que a gente se tocou, a gente anunciou que ia fazer isso internamente, a gente já está discutindo, acho que quase 3 meses, esse processo. A gente viu que os outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar, porque esses planos de check-in, dependendo do valor que você paga e dependendo do desconto agora que você tem que dar no borderô, você tem alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Então, isso é um problema. Sobre as benesses de São Januário, acho que é o terceiro ponto que eu não toquei. São Januário é um estádio antigo, que a gente precisa, sim, fazer algumas mudanças estruturais, e, aos poucos, a gente vem fazendo isso. Desde o ano passado, a gente entende que a logística de chegada de São Januário não é interessante, a gente fez uma concorrência para mudar a tiqueteira, e, em breve, a gente vai anunciar uma nova tiqueteira. Então, justamente melhorando a experiência do torcedor. Outra discussão do torcedor é em questão a bares. A gente fez uma concorrência, a gente foi a público receber propostas para dar uma melhor oportunidade ao torcedor. Então, em breve, a gente vai anunciar isso. E, além disso, eu acho que depois a gente pode entrar na questão de São Januário mais a fundo, mas eu entendo que a jornada do torcedor, a gente tem que encarar ela desde ele assinar o plano de sócio-torcedor até ele realmente ver o jogo. A gente vai atacar cada um desses pontos aos poucos, mas a gente entende que é um processo. Não adianta eu te falar que eu vou mudar tudo com 3 meses, com 2 meses. Eu sei que a torcida é ansiosa, a gente entende a ansiedade da torcida, mas eu tenho que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido.
Tá? Então, a gente vai atacar cada um desses pontos. Acho que o bom dessa coletiva acho que é para justamente abrir um pouco do que a gente tem pensado. E a questão da CBF especificamente, vocês estão tentando reverter isso em função dessa foi surpreendente para vocês? Ninguém no dia 14 chegou a dizer, olha... Não, na verdade, isso acabou a gente não discutiu isso no dia a dia, eu não lembro quando é que a gente recebeu o RGC, porque não a gente discute o RGC, alguns tópicos do RGC, mas a gente não entrou a fundo nessa discussão do impacto. No Rio de Janeiro a gente já tinha essa discussão do borderô, e eu imagino que isso aconteceu para todos os outros estados. Então... Oi, Luiz. Bom dia. Joel Silva do Lance. Bom dia a todos também que estão acompanhando. Queria que você falasse um pouco sobre essas melhorias de São Januário. A gente entende que é necessário... a SAF, no caso, a 777, paga um aluguel, né? E São Januário é do clube. Então, queria que deixasse um pouco mais claro, tendo em vista que melhorias estruturais, né, estavam no contrato, digamos, estão no contrato, mas a gente não consegue, pelo menos, perceber ainda essas mudanças. Por exemplo... e muitos torcedores reclamam da limpeza, da pintura da arquibancada, até na própria sala de imprensa, né, que ainda não teve uma mudança significativa, entre outros assuntos, banheiros e tal. Quais são essas melhorias estruturais que não impactariam, por exemplo, numa reforma mais ampla, que aí entendo que do clube isso, mas o que são essas melhorias, essa modernização que pode acontecer em termos mais práticos, em vez de ser uma coisa mais ampla ou mais abstrata? O que já está sendo feito, o que foi feito e o que está sendo feito, por exemplo, numa partida contra o Palmeiras daqui a 2 semanas? Obrigado. Vamos lá, melhoria de São Januário. A gente entende, de novo, o anseio do torcedor é o nosso. A gente resolveu fasear as mudanças. Tá? A SAF ela tem 7 meses de criação e a gente começou a focar em algumas melhorias de infraestrutura. A primeira que a gente focou, acho que a gente já falou outras vezes, foi no CT. Então, a gente fez algumas melhorias no CT. Hoje, o CT, estacionamento era esburacado, a gente comprou novos equipamentos, a gente melhorou a estrutura de academia, a gente deu uma nova estrutura para os atletas do profissional, que quando eles regressaram das férias, eles tiveram acesso a isso. Depois, a gente começou a dar estrutura para o pessoal da base. A gente mudou algumas coisas, obras na Pousada Almirante, vem fazendo isso. A gente vai chegar em São Januário, sim. O problema é que São Januário, há muito tempo, há muitos anos, ele não tem uma obra estruturante. Você vai sempre fazendo maquiagens. Então, se a gente analisar, que eu acho que é o grande ponto, todo mundo chega em São Januário, vê no lado da arquibancada a questão do Vasco, a limpeza. Não é simplesmente você fazer uma limpeza naquele processo. Ali, você tem camada de tinta sobre camada de tinta sobre camada de tinta, que se você chegar lá e jogar até aquele jato, elas saem e você gera um outro problema, que é a estrutura de São Januário não tem alguns impermeabilizantes em algum momento. Então, se você está gerando um problema, ou seja, eu vou limpar, vai ficar bonito, mas, de repente, a gente vai ter um problema estrutural. A gente tem que ter cuidado nisso, a gente está chamando empresas especialistas nesse assunto para realmente dar não é simplesmente dar o tapa e dar a pintura. Porque tudo que a gente faz ainda tem que considerar que a gente tem jogo, que a gente tem pouco tempo entre um jogo e outro, a gente teve agora um tempo maior. O que a gente fez? A gente resolveu melhorar o gramado de novo. Então, por quê? O gramado a gente entende que é importante. Depois a gente vai banheiro, a gente entende que é uma dinâmica e é um processo que o próprio torcedor reclama muito. Como é que eu faço o banheiro ser uma estratégia, algo um pouco melhor para essa jornada do torcedor? Mas, de novo, há muito tempo São Januário não tem uma obra estruturante. Como SAF, a gente é obrigado a manter. O significado de manter, a manutenção de São Januário é complexa. Porque o manter é só dar um tapa, é a gente entrar a fundo da obra, a gente tem discussões com a prefeitura, já foram faladas outras vezes, sobre um potencial construtivo. Então, que tipo de obra que eu faço que faça sentido no futuro? Para que realmente o torcedor entenda. E eu sei que o torcedor quer todas as obras ao mesmo tempo. Ele quer chegar aqui, ele quer ter uma arena nível Copa do Mundo, mas eu não consigo isso ao mesmo tempo. Então, a gente, aos poucos, é um processo, entendo, e a gente ouve bastante a ansiedade, a gente, na ouvidoria, ouve bastante o que a torcida pede, e a gente tenta, aos poucos, mudar isso. Não vai ser tão rápido, vai ser um processo, mas, aos poucos, a gente vai mudar esse processo, e até o Campeonato Brasileiro vai servir um pouco de parâmetro. A gente já mudou o gramado, a gente está mudando a tiqueteira, a gente vai tentar mudar os bares, e ao longo do tempo a gente vai mudar cada um desses aspectos.